Dizem que do barro viemos e para ele voltamos. Será? Sabemos que dele e com ele vivemos há aproximadamente 12 mil anos, quando nossos ancestrais iniciaram o processo de neolitização. Agricultura, produção de alimentos, armazenagem, cozimento, construções e até o ato de decorar. Todas essas atividades acompanham o desenvolvimento da cerâmica. Barro modelado e endurecido, através do cozimento no fogo, resultando em objetos com diversas funções. Para entender o comportamento humano no passado, a arqueologia analisa os objetos deixados por esses humanos. Se a cerâmica teve tanta importância para os povos da pré-história do Brasil, como percebemos pela grande quantidade de fragmentos encontrados em solo brasileiro, nada mais justo do que estudá-la para reconstituir a vida dessas pessoas que já não estão mais aqui, mas fazem parte da nossa história. Sendo assim, nós, os estudantes de arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, percorremos 3 destinos distintos: Tracunhaém, Caruaru e Penedo, em busca dos ceramistas contemporâneos, para ouvir suas histórias e entender mais sobre as técnicas ancestrais e atuais utilizadas na produção de suas cerâmicas. Vem com a gente, pelos caminhos do barro. Em nossa primeira visita da disciplina de Laboratório 2, viajamos para Tracunhaém em busca dos ceramistas da área. Lá, encontramos o Sr. Edilson Roque, o qual trabalha com produção cerâmica há anos. Com ele, fizemos uma breve entrevista perguntando e abordando questões acerca do barro utilizado, de sua fabricação, de sua venda e outras questões interessantes do assunto. O Sr. Edilson nos explicou que trabalha nessa área há muito tempo, pois foi algo passado de geração em geração os conhecimentos dessa produção cerâmica. Por ser de sua própria produção, o mesmo que escolhe seu horário de trabalho. Em relação à produção em si, o barro pode tanto ser adquirido localmente ou do município de Paulista ou de alguma barreira próxima. Isso vai depender da disponibilidade do barro encontrado. Acerca do uso de lenha e madeira, há questões relacionadas ao IBAMA. O desmatamento é um dos problemas que mais afeta a região brasileira. Para que essa lenha seja adquirida, precisa passar por uma aprovação do IBAMA. Sobre a sua argila, ele diz que a escolha é feita a partir da cor e de sua composição, pois fazer a escolha errada da argila trará malefícios para a queima e posteriormente para a venda das peças. Outro ponto importante é em relação à esmaltação dessas peças, que faz o valor subir ainda mais na venda. Com o aparecimento e surgimento de peças feitas de gesso, cimento, fibra e outros componentes, a produção e venda das cerâmicas acaba por diminuir um pouco, pois se torna um trabalho mais caro e que nem todos desejam arcar com o valor. Ao analisarmos o seu ateliê, vemos um local simples, o qual ele faz a sua produção cerâmica própria na sua mão. Ele começa preparando a sua argila e depois fazendo a base em rolos e vai modelando e moldando aquela argila na mão. É possível também notar o porte físico que ele adquiriu com esse trabalho durante os anos, pois apesar de sua idade, o mesmo se encontra com muitos músculos peitorais e braçais. Alguns fatos importantes abordados na entrevista estão o fato do governo oferecer um curso de cerâmica para que esses ceramistas locais possam passar esse conhecimento tão típico para outros interessados. Com as próprias palavras do seu Edilson, que ele utiliza o pó da barreira como trigo para que o barro não cole na bancada. Então é possível fazer associações do nosso dia a dia com a sua produção cerâmica.
E por último, não menos importante, temos o uso de paletas e tintas para a finalização visual daquelas cerâmicas que fazem com que cada artesão seja tão característico e tão próprio de suas peças. Nosso segundo local de visita em Tracunhaém foi uma galeria que se encontra ao lado de uma praça no centro de Tracunhaém. Lá pudemos identificar a produção e posteriormente a venda de peças cerâmicas. O nosso entrevistado foi o Sr. Damião, o qual trabalha há anos com fabricação de cerâmica e nos informou que começou desde pequenino, com apenas 13 anos de idade, brincando ao lado de seu pai com a cerâmica enquanto mesmo produzia. Então, foi possível notar que esse trabalho de produção cerâmica já vem de longos tempos do berço do Sr. Damião e de seus familiares. Com ele, adquirimos informações muito importantes, por exemplo, como aquela argila utilizada por ele e pelos seus colegas é tratada. Inicialmente, ela passa por um processo de retirada de fragmentos de pedras, quartzos e outros para que ela fique o mais lisa possível. Posteriormente, ela passa por uma máquina para que ela fique o mais lisa e o mais uniforme também. E ela vai passar por essa máquina, por esse processo 2 vezes, até o processo de modelagem, onde essa modelagem ela é feita numa roda de madeira que gira à medida que quem está modelando a argila balança o seu pé, ou seja, é tudo manualmente, não há nada que não seja manual nesse processo. Questionamos também acerca dos tipos de barro e argila utilizados. Ele nos explicou que eles utilizam 3 tipos, o branco, o preto e o vermelho, em quantidades não informadas, até porque são características próprias desses fabricadores de argila e ceramistas. Mas, brevemente, ele nos explicou que essas 3 composições são o que fazem que a argila fique forte e não quebre com facilidade. Além disso, ele nos mostrou também os fornos cerâmicos, os fornos onde são queimados esse material cerâmico. E ele explicou que no lugar do cimento eles usam açúcar na construção desses fornos, porque o cimento ele tende a estourar e açúcar não, açúcar dá a liga e faz com que aqueles fornos durem muito tempo. Uma observação é que esses fornos estão lá há muitos anos e apesar do uso contínuo das altas temperaturas que passam ali durante horas no dia, os fornos continuam basicamente intactos. Outra característica também importante desses fornos são a presença de suspiros, que são buracos por onde devem sair o ar e o vapor dali de dentro e que também demonstram quando esses materiais cerâmicos já estão cozidos ou assados. Esses suspiros eles têm essa função de mostrar quando a argila já está assada e de também ajudar que aquela pressão não faça com que aquelas peças se explodam. Em relação ao processo de queima, ele nos explica que a queima deve ser feita de forma lenta e que geralmente começa às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e o tempo médio de duração é de 10 horas, justamente para não colocar aquelas cerâmicas em altas temperaturas elevadas e fazer com que elas estourem e explodam. As madeiras elas são deixadas em formatos de xizinho e vão sendo empurradas aos poucos ao fogo. Então é realmente um trabalho sempre manual, sempre lento, com calma, para que evite ao máximo a perda daquela materialidade. Dentre a história do Sr. Damião, ele conta que passou um tempo depois de grande, depois de crescido, um homem já formado, passou um tempo em São Paulo, mas que sentiu saudade, sentiu necessidade de voltar para trabalhar com a argila. Apesar das dificuldades, ele nunca pensou em desistir desse ramo. Todos os produtores, eles se esforçam antes do inverno para fabricar esses materiais cerâmicos. E quando é no inverno, essa fabricação ela fica mais complicada por conta da umidade, das chuvas e outros. Então, você consegue perceber, assim, notar toda uma organização. Porque ali são ateliês, no caso, que possuem mais de um ceramista. Então, você consegue ver
essa ajuda, assim, entre eles. Ao que se refere ditamente ao material cerâmico e a quebra, aquelas quebras que podem ser restauradas, nelas são utilizadas poliapox. E aquelas que não podem, elas são descartadas ou algumas pessoas, possivelmente alguns fabricadores de material de argila ou algo do gênero, compram e fazem um pó dessas peças que se chama chamol. Mesmo que eles não façam uso, eles repassam para outras pessoas. Então, aquele material, ele nunca é realmente descartado para o lixo. Ele vai ter outra função, outra usabilidade. Na galeria, você também consegue encontrar muitos materiais para venda, tanto materiais atuais, quanto materiais que você identifica que estão há um pouco mais de tempo lá, com preços, tamanhos e formas variadas, materiais de aspecto religioso, materiais utilitários, materiais de decoração. Então, vai depender muito de quem foi o ceramista que produziu aquela materialidade. Você consegue não somente conhecer quem fabrica, entender, como você também consegue ajudar aquelas pessoas comprando daquelas peças. No dia 29 de setembro de 2023, saímos da Universidade Federal de Pernambuco rumo à aula de campo, na qual a última parada seria o Alto do Moura, em Caruaru. Nossa primeira parada foi no Centro de Artesanato, que fica em Bezerros. Lá podemos observar a obra de vários artistas que trabalham com materiais distintos e mostram várias coisas da cultura pernambucana, cenas do cotidiano de cada local, enaltecendo assim o simples ao transformá-lo em arte. De primeira, podemos ver a cerâmica policromada em diversos tamanhos, uma banda de pífano, Lampião e Maria Bonita, Bumba Meu Boi e outras diversidades. E olha que interessante, imagina o grau de habilidade para fazer peças tão pequenas. Pois bem, Mariette Rodrigues tem esse dom. Diversos artistas contribuíram para formar esse painel com mais de 300 máscaras. Artistas também trabalharam com brinquedos populares. Em Carpina, por exemplo, temos os mamulengos. E essa casa de farinha? Sim, ela se movimenta mostrando as etapas e todo o processo de preparo. Nem todas as cerâmicas são pintadas coloridas. As monocromáticas estão em grandes quantidades também no Centro de Artesanato. Há itens que remetem ao carnaval, tanto em cores, brilho, como o caboclo de lança, que se movia a manivela. E aqui temos também uma boneca gigante, ó linda, de peitos abertos para receber o carnaval e seus foliões. Saltamos agora para a arte sacra, também de Olinda, representada por Bibiri. Em madeira, podemos observar carrancas. Também podemos observar esculturas que representam o dia a dia do povo sertanejo, rica em detalhes característicos de cada autor, como Carlos Bezerra de Sertânia. De Tracunhaém temos a Árvore da Vida, trazendo um quê também religioso, e Mestre Zezinho que colocou características físicas pessoais em suas obras. Partindo de Bezerros, fomos rumo a Caruaru, mais especificamente na Feira de Caruaru. Por curiosidade, era dia de Feira da Sulanca e pudemos observar que a feira já teve seu melhor tempo e hoje está bem diferente do que Luiz Gonzaga cantava. Ainda pudemos encontrar algumas coisas, de fato, foi uma parada breve e a feira estava nas brenhas encoberta por outros tipos de mercadoria. O pouco que vimos, chinelos de couro, bonecas de pano, algumas pequenas peças de barro, algumas de madeira, bolsas, mas nada em grande escala como alguns anos atrás. Seguimos rumo à nossa última parada, o Alto do Moura. Lá podemos entrar na última residência de Mestre Vitalino, 1909-1963, apresentada por seu neto, que cuida da casa-museu. Ela, feita de barro, assim como sua arte. Ele retratava cenas do cotidiano. Começou a criar suas peças aos 8 anos de idade, sendo esses seus brinquedos. Ao longo da vida, ele inspirou novas gerações de artistas, como é o caso do ceramista Cícero José. Seu ateliê existe há 15 anos. Sua mãe trabalhava com panelas, pratos, copos. A arte passou de sua avó para seu pai, com quem ele também aprendeu. Hoje, suas filhas trabalham com ele, tanto pintando as peças que o pai produz, como vendendo-as e pretendem seguir os passos do pai. Como a maior parte dos moradores locais trabalham com o mesmo material, a demanda maior de compradores são de pessoas de fora, tanto da cidade como do estado e até do país. Os valores de suas peças variam de R$ 1,50 a R$ 3.000. As peças que são mais vendidas são itens de uso doméstico. A demanda varia por época. No São João, a demanda é maior do que no resto do ano. Toda semana chegam turistas para visitar o local. A matéria-prima
Vem através da prefeitura, que compra o barro e os artistas pagam apenas pelo tratamento. Algumas peças são pintadas na cor natural, tinta branca e pigmentos são usados para dar a cor. Há distinção entre algumas peças de uso doméstico e as pretas, que podem ir ao forno, pois sua queima é feita de forma um pouco diferente das demais para aguentar o seu uso em altas temperaturas, além do tipo de pasta ser resistente. A produção é feita no ateliê, que fica ao lado da casa da família. O forno foi feito por Cícero, e ele mesmo quem faz a queima de suas peças. A madeira que é usada é comprada pelo artista de forma individual. A prefeitura tem projetos de incentivo aos artistas que separam suas peças para enviar ao Centro de Arte que fica no Recife, onde elas são vendidas e o dinheiro arrecadado é passado para eles. Como viver de arte nem sempre é uma certeza, antes de ter suas filhas, Cícero já pensou em mudar de área. Foi para São Paulo, mas chegou perto da depressão, pois não conseguiu viver sem produzir a sua arte. Nosso último destino foi no Alagoas, 145 quilômetros ao sul de Maceió, em um município às margens do Rio São Francisco. Penedo, antigo povoado fundado em 1535, hoje uma das principais cidades históricas do Brasil. De lá, pegamos uma balsa e atravessando o rio na divisa entre Alagoas e Sergipe, chegamos no município Santana do São Francisco, antigo povoado de Carrapicho. A pequena cidade, com 170 habitantes por quilômetro quadrado, com a maioria vivendo da produção e venda da cerâmica, é ponto turístico indispensável para os viajantes que buscam conhecer o artesanato local. Estávamos em busca da cooperativa artesanal de Carrapicho, onde os artesãos costumavam ficar. Porém, na data da visita, descobrimos que havia sido derrubada. Então, tivemos que buscar os artesãos individualmente pela cidade. Em uma das casas encontramos Antônio, amassando barro com os pés. A técnica é comum para uniformizar a massa antes da modelagem. Segundo ele, a matéria-prima é trazida por ele mesmo da beira do rio. Este barro quebra muito e não serve para fazer panelas. Antônio tem o barro como ofício desde menino, aprendeu com o pai. Ele nos conta sua história e o processo de fabricação enquanto nos leva para a casa de seu vizinho, onde está o forno que utiliza para fazer as peças. Lá também encontramos Edna, outra artesã perita na manufatura escamada. Ela também trabalha com barro desde pequena e conta que recebe muitos pedidos de fora do estado. As vendas são, em sua maior parte, indiretas por encomenda. Em outra oficina encontramos Ulisses, trabalhando em um torno. Um artesão jovem de apenas 19 anos, que, diferente de Antônio e Edna, começou na cerâmica há pouco tempo. Não aprendeu com sua família, mas escolheu este ofício pois é o que move a economia da cidade. No início era aprendiz de outro ceramista. Hoje é responsável pela oficina e tem seu próprio aprendiz. O mestre anterior aprendeu o ofício ainda pequeno com seus pais. O barro de Ulisses também vem de fonte próxima ao rio. No processo, ele joga o barro na parede para uniformizar, molda em torno e queima a peça. Depois de pronta, vende para um vendedor que leva ao consumidor final. Percebemos alguns aspectos gerais entre os artesãos entrevistados. Primeiro, não adicionam antiplástico, ou seja, nenhum material para dar resistência à peça. Segundo, a matéria-prima é captada na beira do Rio São Francisco. Terceiro, a venda é indireta, sob encomenda. E, por fim, o ofício e as técnicas são passadas entre gerações. De Pernambuco a Sergipe, passando pelo Alagoas, o barro fez história. Não apenas na região do Nordeste, mas no Brasil todo, a cerâmica é indicadora de tecnologia, cultura, tradição e temporalidade. Da matéria-prima até a venda, as obras únicas vistas durante a trajetória representam nosso povo, país e ancestralidade, que necessita ser preservada para seguir juntando as peças do quebra-cabeça da nossa história e firmar a identidade brasileira.